Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Demétrios Pires e nós estamos construindo sobre a rocha. Eu quero falar com vocês um pouco a respeito da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando você pega o capítulo 13 e também o capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, encontra a descrição de como foi esta viagem. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia e começaram a sua viagem missionária fazendo o seguinte trajeto: Seleucia, Salamina e Pafos, que são na verdade cidades de Chipre. Depois foram para Pergue, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. É interessante observar, meus amigos, que eles adotaram esse itinerário indo até Derbe e depois retornando e passando pelas cidades aonde haviam pregado inicialmente. E aí nós vamos então tirar daqui um ensinamento muito importante. Primeiro, quando eles passaram a primeira vez pela cidade, eles levaram um tipo de mensagem: salvação. Quando eles retornaram a estas cidades, eles levaram outro tipo de mensagem: encorajamento. Se não, vejamos, quando você olha para Atos 13, 26, você encontra Paulo pregando o seguinte: homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Salvação é o que Paulo e Barnabé estão pregando a pessoas que ainda não haviam ouvido o Evangelho. Quando você chega nos versículos 38 e 39 do capítulo 13, a mensagem é a seguinte: seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este aqui é Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados, e tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado, ele, Jesus, todo aquele que crê. Então, Paulo e Barnabé passam pregando a quem nunca ouviu o Evangelho. Depois de um tempo, eles retornam por estas cidades e a mensagem já é outra. Se não, observemos Atos 14, 21 e 22. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, diziam eles. O aprendizado aqui é primeiro para pregadores. Nós precisamos entender que a mensagem de salvação, o Jesus salva, o Jesus morreu para nos justificar, o Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Jesus deu a sua vida para salvar as nossas almas, para mudar a nossa forma de viver, para nos dar vida em abundância. Esta mensagem é para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. E para aqueles que já ouviram e fazem parte da igreja, a mensagem é de encorajamento. Eles já sabem que Jesus salva, eles já sabem que Jesus cura, eles já sabem que Deus faz milagres, eles já sabem que Jesus abre portas. E a pergunta que surge ao pregador é: como é que faremos então esse encorajamento? Exortando-os a permanecerem firmes na fé. E como se exorta alguém a permanecer firmes na fé? Falando para eles sobre as tribulações, sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre as perseguições. Então, pelo amor de Deus, não cometa o erro de dar leite a quem já está pronto para comer alimentos sólidos. Já que você pregou a Jesus e a salvação, agora encoraje a igreja pregando a tribulação. O segundo ensinamento é para a própria igreja. Nós precisamos deixar de ser meninos, nós precisamos crescer, nós precisamos entender que as tribulações são necessárias. Nós precisamos entender que nós vamos passar dificuldades, nós precisamos entender que nós vamos passar perseguições.
E esse entendimento e essa compreensão vai fazer com que permaneçamos firmes na fé. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e a sua história.